pedir ao Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Permitam-me usar a minha colinha, porque num dia como hoje nós não podemos e eu não posso me dar ao luxo de deixar que o Espírito Santo fale aquilo que Ele quer falar. Muito mais que isso, aquilo que Ele já falou em meu coração durante toda a preparação para esta noite, para esta alegria, para esta festa da multiplicação da comunidade. Então, eu tenho aqui algumas colinhas que vão me ajudar, amém? Eu quero iniciar agradecendo a presença de todos, os grupos de oração que vieram, as novas comunidades que estão presentes, né? Fundadores, moderadores, nossos amigos, a você, povo de Deus, familiares que estão aqui, porque eu não sou capaz sozinho. Eu ensaiei a semana inteira o que eu iria falar e falei, eu não vou chorar. Mas Deus é maior que mim. Muito maior. E assim tem que ser. Então essa noite é uma noite de alegria. Meu choro não é de lamento, mas é de felicidade. Então eu me permito deixar que a emoção fale um pouquinho também no seu coração. E como os irmãos rezaram, é uma história nova da comunidade, algo que vem acontecendo na nossa vida, nas novas comunidades, na atual realidade da igreja para as novas comunidades. Então é um momento muito feliz e muito propício. Este livro, do qual eu falarei algumas coisinhas nas entrelinhas desta partilha, uma pequena partilha, ele é um ato devoto à vida comunitária. Tudo que está escrito nele aqui não é só a minha vida, mas a vida de um carisma e de pessoas que estão envolvidas já há 15 anos, a partir de 2 homens que resolveram iniciar uma jornada há 15 anos atrás, eu e meu irmão Márcio Garcia. Então, uma história, uma vitória realmente de todos os irmãos da comunidade, todos os filhos do carisma, da minha família que me ensinou, da minha vida também familiar, da educação cristã que eu tive, católica. Então este livro é uma coletânea realmente das coisas boas que aconteceram e também das coisas ruins, porque é aí que Deus provou a minha e a nossa fidelidade. É uma noite importante, porque nós celebramos hoje não só o lançamento desta obra, que, como eu disse, não é para o meu engrandecimento, mas para a evangelização. Eu fico muito feliz de tê-lo escrito, o Espírito Santo ter me convidado a fazer isso, mas não é para mim, não é para o meu orgulho. Eu quero que cada pessoa que esse texto chegue, que os capítulos desse livro, que são segregados, você pode ler do começo para o final, do final para o começo, que são histórias, que ele toque você e mostre que é possível ser fiel, é possível ser cristão na atual realidade, é possível ser autêntico, ser equilibrado, é possível ser justo, é possível. O capítulo do nosso carisma, em Mateus 5,48, todo o seu precedente, é claro, mas ele diz assim neste versículo 5: sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E eu digo isso para vocês, é possível. É possível ser equilibrado como o Pai é equilibrado. É possível ser justo como o Pai é justo. É possível ser bondoso como o Pai é bondoso. Basta a gente se abrir à fidelidade de Deus. É uma noite feliz também, porque hoje nós estamos colhendo, literalmente colhendo, a multiplicação da célula da comunidade. Nós iniciamos em 2013 uma jornada de transição, onde nós começamos a experimentar
este novo princípio de evangelização em células. E a partir desse ano de transição, nós formamos uma primeira célula protótipo que começou a se reunir ali no nosso terreno, ali na Vila do Chaves, como a gente chama, né? E essa célula protótipo começou a experimentar este novo de Deus para a nossa comunidade. Tivemos um período todo de formação com a comunidade de Fanuel, nossa irmã. Então nós somos muito gratos desde o início da comunidade. E hoje esta célula se multiplicará, povo de Deus. Como a célula do corpo humano cresce, se multiplica, amadurece, se transforma, a comunidade também hoje cresce. É uma noite feliz também porque celebramos hoje mais um ano de vida do Márcio Garcia. Ele não quis revelar a idade, então eu não vou revelar para vocês também. Mas vocês podem olhar depois no Facebook dele, que lá revela, né? Tem também o aniversário do Marcelo hoje, que nós sabemos que é na data de hoje. Então é uma noite que nós temos que comemorar, amém? Amém. Portanto, convido você a olhar para o seu irmão do lado, dar um sorriso para ele. Olha que bênção e que bênção. Eu quero partilhar com vocês um pouquinho do título desse livro, Faze-me Fiel. E fazer-se fiel é nós sermos fiéis a Deus, termos fé nele e em tudo aquilo que ele propõe para nós. Mas para nós sermos fiéis, nós temos que desdobrar esta palavra e entrar num dom do Espírito Santo que se chama fidelidade, e cujo nome é dado a esta comunidade. Um nome que causa um convite em nós pelo carisma de buscar a santidade. E vejam só, nós vemos que se você olhar para a humanidade hoje, é fácil você perceber que aquele que é fiel, temente a Deus, tem fé em Deus, é uma pessoa que mesmo nos problemas é equilibrado. Mesmo que tenha alguns desequilíbrios, continua lá caminhando, tendo fé. Já quando nós percebemos que o homem que não crê, aquele que vive no pecado, ele entra numa desordem. E eu falo nisso neste livro. Tem um capítulo que eu gosto muito dele, que se chama O Caos Ocupa Espaço. E nós vemos que a humanidade hoje está em pedaços, em caos. Aqui neste salão, eu escrevo este capítulo dizendo, nós estávamos nos arrumando para uma festa da comunidade, um evento, e as cadeiras estavam todas empilhadas aqui, umas sobre as outras, a mesa empilhada, tudo. E nós estávamos tentando andar aqui, não conseguíamos andar. E era um momento da minha vida que eu estava questionando realmente a Deus para algumas coisas dessa transição da comunidade. Porque você sabe, Deus fala, o homem recebe, mas ele se questiona. Porque nós temos medo, e o maior medo de um cristão deve ser, o maior temor, vamos dizer assim, é de não estar agradando a Deus. Então eu questionava a Deus naquele momento. E eu falava, eu cheguei a partilhar com muitos irmãos que eu não estava conseguindo ouvir a Deus. Eu queria ouvir a Deus. Fala comigo, Senhor. Mas sabe quando você tem um branco e nada lhe vem na cabeça? Alguém já passou por isso? Não tenho a resposta, não sei o que fazer, o que eu quero. Eu estou caminhando, mas eu não sei se isso é certo. E aquele medo e o temor, tudo misturado. E eu olhei para aquelas cadeiras, essas cadeiras que vocês sentam, e me veio uma frase no coração com um grande impacto: o caos ocupa espaço. E Deus falava assim: é isso que você precisa fazer. Ordene os seus pensamentos, organize os seus sentimentos, arrume o que está bagunçado, e você saberá o caminho seguir. E eu comecei a listar as coisas. Quais eram as ações que eu tinha que tomar na minha vida? Eu ensino a fazer isso no livro, porque eu tenho ajudado muita gente nos atendimentos a listarem as coisas. E por incrível que pareça, isso é tão confirmado na minha vida que até o meu filho, de 4 anos e meio de idade, faz lista. Porque ele vê o pai fazendo também. Outro dia ele chegou para nós lá, não me lembro onde, lá na praia, nós estávamos na praia. Pai, hoje nós vamos na pracinha, depois nós vamos na praia, depois nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer aquilo. Listas! Eu falei, isso não é só um tique, né? É um convite de Deus para você organizar aquilo que você tem que fazer. Então está aqui. Pois bem, eu pergunto para você, quem nunca sofreu com as infidelidades? Quantas vezes nós somos infiéis a Deus?
Quantas vezes nós desordenamos a nossa cabeça? Ou mais, quantas vezes nós somos infiéis ao nosso próximo, à nossa família, e assim por diante. Por exemplo, no mundo econômico, quase todas as falhas que nós temos no mundo econômico são por devedores, ou pessoas que quebram os pactos feitos, não é assim? É assim que acontece. No mundo social, a infidelidade conjugal, que é tão aí aplaudida pela mídia, nas novelas, nas músicas e em todos os momentos, que você pode trocar de relacionamento como se troca de uma roupa às vezes. Eu não estou julgando, estou falando daquilo que nós vemos, a exploração do sentimento, a exploração do próximo, a exploração do matrimônio, um sacramento que é tratado às vezes como nada pela sociedade. No mundo político, é até difícil falar disso, viu? Você sabe que hoje, de vez em quando, a gente se arruma, né? Então, hoje eu tirei do armário a roupa que eu usei no aniversário de 15 anos da minha filha. Não tinha mais colocado ela. E o pessoal ali falou para mim: nossa, está parecendo um político. Aí eu pensei na minha cabeça: alguns milhões nos separam, né? Mas quem sabe um dia, e é preciso, mas nós vemos que no mundo da política, as promessas feitas antes das eleições quase nunca são cumpridas. Infidelidade. É assim que acontece. Começamos a olhar para dentro de nós mesmos, e isso acontece, eu não estou generalizando, mas muito no plano político. Nós estamos vendo como o nosso país está, e vai acontecendo isso. No campo religioso, olha, meus irmãos, eu digo para você que a vida ela é feita de decisões, não é? Pergunta para o seu irmão aí: quantas vezes você já decidiu algo na vida? Pergunta para ele. O mundo é feito de decisões. Eu estava lendo num trecho de um outro livro que eu estou lendo agora, e o autor diz assim: a única coisa que nós temos diariamente é o poder de decidir. E isso é fato. E nós decidimos há 15 anos atrás seguir uma trilha de caminho comunitário, entregar a vida a Deus. E hoje estamos aqui. Mas durante todos esses anos de caminhada, quanto nós temos sido provados e quanto nós temos visto irmãos que estavam conosco e abandonaram a fé, foram infiéis a Deus. Quantos irmãos, eu não estou falando de trocar religião, nada disso, porque tem muitos irmãos bem onde estão, mas pessoas que trocaram a sua fé pelas coisas do mundo. E quantos religiosos que nós vemos, e até comunidades, que deixam de ser fiéis a Deus e criam uma hipocrisia naquilo que pregam. Pregam uma coisa e vivem outra coisa. Há uns anos atrás nós ficamos sabendo de uma comunidade que sim, tinha se tornado de uma outra seita, porque o fundador tinha fugido com uma das membros da comunidade, né? Para você entender o que vem acontecendo no meio religioso, quantos homens de Deus largando a sua fé, quantos padres deixando de ser padres, quantas pessoas titubeando na vida religiosa. É isso que acontece quando nós somos infiéis a Deus e só fiéis ao que nós desejamos. Então o poder de decisão que nós temos, isso também trata aqui, é muito importante, porque você, estando abençoado e ungido, consagrando a sua vida a Deus, você tomará decisões com certeza pautadas em Deus, mesmo que você venha a errar, está sobre a bênção dele. Mas, irmãos, se nós tomamos decisões por só nós mesmos, quando você tromba, o caminho de volta é doloroso, muito doloroso.
Então, nesta noite, eu queria propor, para que você entenda, lendo este livro, que de tempos em tempos é necessário a gente fazer uma análise da nossa vida. Como eu estou, como eu vou, o que eu quero, o que eu estou fazendo da minha vida, da minha fé, o que eu estou fazendo no dia a dia, como eu estou sendo útil para o irmão. Nós temos visto nas leituras desta quaresma, esse tempo de oração, o quanto que nós temos que estar ligados a Deus e ligados ao próximo, não só a visão do Antigo, do Primeiro Testamento, mas a visão nova de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo, como a mim mesmo. A comunidade fraterna, a célula, a vida comunitária na família, a vida comunitária também no trabalho, no dia a dia. A humanidade parece ter perdido isso. Avaliarmos a nossa constância em Deus, avaliarmos aquilo que realmente, quando pesa sobre nós a provação, se nós estamos ali firmes e fortes. Em tempos de grandes mudanças, onde se confundem as coisas de Deus com os valores seculares, eu quero dizer para você que esse livro é um convite também a nós não participarmos do senso comum, porque o senso comum hoje está errado. É um risco dizer isso, mas é verdade. Eu posso até ser julgado por muitos aí, mas é o que eu vejo, que parece que o senso comum é o senso errado. Está se perdendo. Então nós não podemos mais participar do senso comum, daquilo que a humanidade está falando tem que ser assim, tem que ser aquilo lá. Olha só o fanatismo religioso onde está levando o Islã, o Egito e os outros países. Esse não é o senso comum. Você querer viver a sua vida na igreja, caminhar em comunidade, caminhar em família, mas deixar alguém passar necessidade, como o Papa está nos ensinando, não é o senso comum. Então, ser fiel, fazer-me fiel, é também olhar sempre para o meu próximo. Este que está do seu lado, de ambos os lados, merece o seu amor, a sua oração, o seu respeito. Olha, nós dedicamos a nossa vida já muito antes da comunidade à vida fraterna, na paróquia, nos apostolados e tudo, mas depois da vida comunitária, quando você começa a viver junto e a se preocupar com o irmão, você tem um convite tão grande a esta abertura do amor, e você é tão, como que eu posso dizer assim, incomodado por isso, que se teu irmão não está bem, consequentemente você não está também bem. Mas isso não é um sofrimento do qual se impõe a nós e que nós falamos, oh meu Deus, viver em comunidade é uma tristeza. Pelo contrário, os irmãos da comunidade aqui estão de prova, e os que vivem em comunidade sabem disso. Quando você tem uma dificuldade para ser enfrentada, você dá glória a Deus pelos seus irmãos de comunidade, porque é ali que você se encontra firme, forte, alguém para apoiar-se, alguém para estar junto de você, para te erguer pelas mãos quando necessário. Prova disso são os testemunhos deste livro que nós temos. Estamos num mundo onde a mentira é mais credibilizada do que a verdade. Eu me lembro que logo no início da comunidade, quando a gente se questionava o que era o carisma, a fidelidade, o ser santo, o ser perfeito, e Deus mostrava para mim assim uma frase, falava, olha, vocês não podem fazer parte de esquemas, de jeitinhos. E olha que nós estamos num país onde a gente se alegra e bate no peito que fala que o brasileiro é o jeito do jeitinho, né? O jeitinho brasileiro de fazer as coisas, sempre no mais ou menos, na propina, no dinheirinho, no esquema. Isso não funciona para cristão. Ser fiel a Deus é romper com essas mentiras, porque nós sabemos quem é o pai dela, não é verdade? Então, este livro também fala um pouquinho de viver a verdade, a coerência cristã, o equilíbrio. Caminhando, 3 pontos que eu gostaria de partilhar com vocês. Primeiro, a fidelidade é um ato de fé. Em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecer o melhor. Vejam só, tem muita gente que quer caminhar na fé, e eu me incluo nisso às vezes, como tendo em Deus uma base de troca. Ah, Senhor, eu vou caminhar certinho, porque caminhando certinho, o Senhor vai me dar tudo o que eu pedi. É claro, nós sempre associamos isso, né? O toma lá da cá, mas não. Nós aprendemos em comunidade, aqui está escrito,
que nós somos fiéis a Deus, fazemos tudo o que Ele faz e Ele dá, se Ele quiser. Ele dá conforme Ele quer na nossa vida, Ele dá no tempo certo, da maneira correta. E o mais interessante, lembra das listas que eu falei? Eu me lembro que naquela semana que eu tive aquela frase, eu comecei a listar as coisas que eu tinha que organizar, que eu tinha que acertar na minha vida pessoal, espiritual, na comunidade. E eu listei, depois eu contei, eu fiz 32 itens na minha lista. Você pode achar, eu tenho 3 coisas para resolver, eu tinha 32 na minha cabeça. E eu posso dizer, Deus cumpriu não só as 32, muito mais que isso. Porque quando Ele resolvia uma, Ele já fazia 6. Quando Ele resolvia as outras 6, Ele já me dava mais 10. E a comunidade começou a caminhar do jeito que Ele queria. E Ele estava no momento. Então é isso que Deus faz quando somos fiéis a Ele. Não por troca, mas por bênção, por graça. É assim que acontece. A fidelidade é um ato de obediência. A leitura da semana passada, que diz ali, onde Deus pede: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lembra-se da leitura de Abraão? Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Fé, meus irmãos, é dar um passo sem saber se tem chão na frente. Foi assim que Abraão fez. Viver em comunidade assim, e aqui estão os testemunhos, alguns testemunhos fantásticos, de que nós vemos que onde a pessoa naquele momento tinha que tomar uma decisão de dar o passo ou não, e ali deu-se o passo, e nós vemos a graça de Deus acontecer. Este é um ato de obediência. Às vezes Deus fala, faz isso, e nós ficamos com resistência, nós ficamos relutantes em fazer o que Deus quer para nós. Deus já te pediu algo que você ficou com medo de fazer? Sim ou não? Sim. Deus me pediu para casar. Calma, eu vou explicar. Eu sempre achei que ia ser padre. Não fiz seminário. Nem entrei, nem pensei nisso. Mas eu achava, logo no começo da caminhada, sabe aquele fogo todo jovem, eu queria ser padre. Mas enfim, uma bela mulher cruzou o meu caminho, né? E Deus falou, case-se. E é um ato de coragem, não é? Um ato de fé, onde você tem que dar o primeiro passo. E nós demos um passo e olha lá, eu aqui, casado, bem casado, já há 19 anos, completamos este ano 20. É isso mesmo, amor? É isso mesmo. Completamos 20 anos, com 3 filhos, um que já está com Deus. E vejam que maravilha que é a vida de casamento. Decisões pautadas em Deus. É assim que é a nossa vida de fidelidade. Então, fidelidade é um ato de obediência. Se o Senhor te pede para fazer algo, faça sem resistências. Aqui está escrito isso. Por fim, a fidelidade é um ato de lealdade. Eu tinha lido lá a passagem de Jonatas e Davi, onde eles fizeram um juramento de amizade. E ali, ele tirou a capa que estava usando e deu a Davi. Jonatas deu não só a capa, mas deu as suas armas, deu tudo que era necessário para que seu irmão vencesse na fé. Assim nós também somos com Deus. Deus nos dá uma amizade perfeita. Deus nos dá amigos perfeitos também. Às vezes nem tantos amigos, mas nos dá os amigos que merecemos. Eu tenho um capítulo dedicado só à amizade aqui, falando de como é importante a tê-la e tê-la bem. A amizade é um dom divino, porque quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Assim deve ser a nossa amizade com Deus também, porque Ele nos capacita, nos vai guiando. E nós não podemos quebrar esta amizade com Deus. Uma vez pactuada esta amizade com Deus, ela não pode ser jogada fora. Você tem que dar um retorno. Jesus é nosso amigo. O Senhor está junto conosco sempre. Falando em amizade, nós temos um testemunho aqui neste livro, que é do Rogério e da Rose, da Valentina. Depois vocês vão ler, claro.
mas onde mostra como nós sofremos junto em comunidade. Como que nós passamos por um momento assim onde o barco parecia que ia tombar. Eu me lembro como hoje, e ainda me emociono, quando nós recebemos a notícia do prognóstico da Valentina, todos nós silenciamos. Oramos, sem saber o que estava se passando, sem questionar a Deus, sem entender. Eu cheguei em casa e desabei com a Angélica. Eu chorei, não tem como com a Angélica. Chorava, questionando no meu coração as vontades de Deus. E eu lembro que eu rezava assim: faça a tua vontade, faça a tua vontade. Não há quem leia esse testemunho aqui não se emocione. Toda vez que eu releio, eu li esse livro 26 vezes, fora de quando eu estava escrevendo, as correções, as reuniões com a gráfica, e até conversando com o homem da gráfica, quando fui falar do testemunho, eu chorei. Inacreditável. Mas não é mérito meu, é um mérito da pequena Valentina. Isso que é importante. Temos também o testemunho da Dona Val, que está aqui narrado. Eu não vou contá-lo, porque vocês vão ter que ler no livro, amém? Amém. Mas eu quero dizer que a Dona Val está aí. Cadê a Dona Val? E o médico olhou para nós e falou assim: Dona Val, a senhora está bem, e deste câncer a senhora não vai morrer. E ela foi curada. Está aqui também. Tudo que nós passamos como família, tudo que nós rezamos, tudo que nós sofremos, tudo que nós vivemos, irmãos de comunidade lembram, né? Eu me lembro que na primeira festa dos carismas, eu me ajoelhei na frente do Santíssimo, lá muito emocionado, e eu clamava a Deus: faça a tua vontade, Senhor. E naquela semana, foi uma semana muito difícil, porque a Angélica tinha, parece que, perdido as esperanças. Claro, a gente nunca perde, mas a gente já tinha entregado para Deus mesmo. Acho que ela vai embora, a gente falava assim, acho que ela vai com Deus. E a gente estava rezando, foi uma semana muito difícil. E eu me lembro que nós visitamos na UTI da Dona Val logo na semana seguinte da festa dos carismas. E ela estava entubada, meio que apagada, grog lá na UTI. E eu falei na orelha dela assim: a senhora não se lembra, né, Dona Val? Também puder, toda entubada. Falei: Dona Val, se Deus está lhe chamando, o responda. E ela fez assim. E glória a Deus, Dona Val está aqui, né? Deus é maior do que nós. Ser fiel a Deus é mais do que só participar, gente. É preciso deixar que a fidelidade, que é uma questão de caráter, decisão, norteie a nossa vida. A firmeza e a coerência nas atitudes. No capítulo que fala do carisma da comunidade, diz assim: eu fui procurar no dicionário o que significava fidelidade. E diz lá: qualidade de fiel, lealdade, constância, firmeza nas afeições, nos sentimentos e na perseverança. Olha só. Observância rigorosa da verdade e exatidão. Isso está no dicionário, você pode achar lá. Na física, a propriedade de uma balança que assume sempre a mesma posição quando solicitada pelas forças. Equilíbrio. Olha o nome que Deus deu para o carisma: fidelidade. Propriedade de um sistema acústico de reproduzir sons de todas as frequências presentes no sinal. A primeira coisa que eu fui ser músico. Deus faz o que Ele quer. Então, ser fiel a Deus, fazer-se fiel, é você se deixar estar equilibrado em todos os momentos, bons ou ruins. E é nestes que nós vamos provar realmente a nossa fidelidade. Quando nós passamos pelas tormentas, quando eu conto aqui também, tem um capítulo muito interessante, que se chama obesidade. Todos sabem da nossa história. Eu cheguei aos 140 quilos de peso, a Angélica também, e nós, num momento oportuno, depois de umas doenças, tivemos que tomar uma decisão de fazer a cirurgia do estômago. E eu conto esse testemunho aqui também, como foi o que aconteceu.
E olha, foi uma decisão muito difícil, porque nós mutilamos um pouco do nosso corpo inteiramente. Eu fui me confessar, conversar com o padre, para ver se era lícito, se podia, como que a igreja via isso, fui tudo atrás. E eu me lembro que nós fizemos a cirurgia com 10 dias de diferença. E eu falei para a Angélica, você é mais corajosa, você vai primeiro. E ela fez a cirurgia primeiro, e eu cuidei dela, e deu tudo certo. E aí eu fui. 10 dias depois, nós nos operamos e ficamos 2 tomando um copinho de suco durante 6 meses juntos. Então, decisões, e é nesses momentos que nós temos que ser fiéis a Deus, porque senão a coisa desanda na nossa vida, né? E tantos outros que a gente poderia testemunhar. Em momentos de provação, o Senhor permaneceu conosco na fidelidade. Não cabe aqui hoje eu contar tudo o que passamos, porque daria outro livro. São 15 anos de história. 15 anos de história não caberia em 150 páginas. Então foram uma coletânea realmente, escolhidas a dedo, de partilhas, pregações, testemunhos, e como eu disse, uma devoção à vida comunitária, que é justamente o que o Papa está pedindo agora para nós, a viver isso pelos nossos e pelos próximos, que a nossa vida pede. Hoje também nós faremos a multiplicação da célula protótipo, como eu disse. Há 7 meses nós estamos experimentando isso, e quem experimentou uma célula sabe do que eu estou falando, né? Aqui os irmãos são comunidade em célula, o Carlos também está experimentando isso agora em São Paulo, com Manuel. E olha, irmãos, é uma experiência de evangelização, uma experiência de Deus, de adoração, de viver com o próximo assim, muito grande. E hoje nós vamos fazer essa multiplicação, graças a Deus. E desta célula de 12 pessoas, nós vamos nos tornar 4 células de 50 pessoas. Isso é uma multiplicação maravilhosa. E é isso que nós estamos vivendo, justamente nesses cartazes que você viu ali pelo salão. Foi uma palavra que o Senhor nos deu no comecinho do ano, na reunião do Conselho de Efésios 4, versículo 15. Que nós cresçamos em tudo e nós entendemos que este é o ano da colheita. E nós temos pregado isso nos grupos, no dia a dia. E eu posso dizer, tudo que nós estamos plantando, nós estamos colhendo. Isto é um fruto da colheita. Eu plantei meu tempo, plantei a minha pouca sabedoria, plantei a minha história e a história dos meus irmãos, e foi colhida nas linhas deste livro. Entender? Por isso que não é um mérito meu, é um mérito da comunidade, e muito mais que isso, é um mérito do Espírito Santo, que vai agir naqueles que lerem, graças a Deus. Eu iniciei esse livro, e está na capa, com a passagem de Mateus 25, que diz assim: disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito, vem regozijar-te com o teu Senhor. E é isso que nós estamos fazendo hoje, uma festa do lançamento, uma festa da multiplicação, uma festa da vida dos nossos irmãos, uma festa da sua presença aqui, porque é isso que nós colhemos quando vivemos em comunidade. Olha só, agrega as pessoas. Por isso que eu estou muito feliz pela minha família estar aqui, feliz pelos irmãos, feliz pelas comunidades, feliz por você, povo de Deus, que vem no grupo, estar aqui conosco. Deus abençoe vocês grandemente, pela fidelidade também de vocês, aquilo que vocês vivem na paróquia, nas comunidades, no dia a dia, na sua família. Para encerrar, quero dizer que Deus tem procurado homens e mulheres firmes de convicção. Eu não quero, e eu não acho que este livro vai falar tudo que você precisa ouvir, mas ele vai falar o necessário. Então, que você, na leitura dele, possa entender aquilo que Deus fala contigo, não que o pobre autor fala. E deixar que Deus realmente, nos momentos de dificuldade da sua vida, possa estar mais presente do que você mesmo. E aí você vai passar por todas as dificuldades e colher uma grande vitória. Amém? Amém. Pedirei que a Angélica agora venha aqui. Eu gostaria que ela
que é uma das 3 pessoas que apresentam o livro desse, a apresentação dela. Nós tivemos a apresentação de 2 sacerdotes dela, da esposa. Eu fiz questão que ela escrevesse porque ela me conhece, né? E ela pode falar se eu estava mentindo ou não. Ela tem coragem. Então o Padre Jorge escreveu, o Frei Diego, meu primo querido, também escreveu, e a Angélica, que é a primeira leitora do livro, aquela que eu entreguei o manuscrito, falei, leia, e esperando a bordoada, né? E ela escreveu. Uma boa noite, paz. Partilho com os irmãos de comunidade, com todos aqui, a alegria desse dia. Comentava com o Daniel essa semana, fazendo uma reflexão sobre a nossa vida, desde a nossa juventude, do início da caminhada. E hoje eu vejo pessoas aqui que nos conhecem desde a nossa juventude, estão aqui. O que o Espírito Santo é capaz de fazer. Aquele Espírito Santo que a gente conheceu e aonde ele nos leva. O que nos impulsiona. O que são as águas mais profundas, né, Márcio? As asas do Espírito Santo nos levam a coisas que jamais acho que a gente podia imaginar. Eu fiz uma citação aqui, que eu me coloco toda a minha família, usando o Evangelho de São João 17, 15 e seguintes, onde diz assim: não peço que os tireis do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade, a tua mensagem é a verdade. Essas são palavras da salvação. Jesus está nos dizendo que mesmo estando no mundo, não somos do mundo e que devemos ser imitadores dele, pois assim seremos santos, através de sua palavra, vivendo o seu evangelho no dia a dia. Sou Angélica, esposa do Daniel e a primeira leitora deste livro. Dedico em breves palavras a apresentação desta obra literária, que creio ser inspiração da graça e da ação profética do Espírito Santo na vida dele. Sou testemunha e tenho acompanhado sua vida missionária. Sei, portanto, que estão descritas aqui verdades vividas e professadas na fé católica, através de um carisma. Em nosso matrimônio, buscamos viver essa verdade e missão a qual Deus nos chamou. Temos visto o quanto a maioria das pessoas estão longe de Deus ou nem mesmo o conhecem. O mundo em que vivemos está cada vez mais violento, individualista, desprezando o próximo. E por isso estamos colhendo a destruição da família, guerras, a descrença, a intolerância, desequilíbrios. Tudo isso pressupõe a falta de fé, o esfriamento e a falta de conhecimento do amor verdadeiro que vem do nosso Deus, pela ação salvífica do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Lendo este livro, percebo a ação profética de Deus através do Daniel e os frutos do Espírito Santo. Que estas palavras produzam muitos frutos na vida de outros, permitindo que possam beber da graça que Deus nos dá. Eu fiquei muito grato dela ter escrito isso e dos outros 2 reconhecimentos dos padres aqui que escreveram, que mostra que a nossa decisão há anos atrás foi uma decisão pautada em Deus. E por isso eu convido a você realmente a viver esta vida fraterna da sua forma, da sua paróquia, da sua comunidade, né, com os seus irmãos, na sua família, sempre colocando Deus, porque a colheita vai ser enorme na sua vida. Enorme. Amém? Gostaria de chamar agora aqui os líderes das novas células para nós apresentarmos as pessoas, que é o Márcio e a Elaine, a Cláudia e o Jorge, o Rogério e a Rose, e eu e a Angélica.
Eu questionei a comunidade Fanuel, questionei o Vanderlei, e eu disse assim: como que se faz a multiplicação que eu não sei? Porque é a primeira multiplicação que nós fazemos, não é? E os irmãos falaram assim: nós também não sabemos. Faz aquilo que Deus colocar no seu coração. E como nós podemos multiplicar? E eu fiquei pensando, falando: meu Deus, eu não posso inventar nada, né? Tem que vir de Deus. E eu fiquei pensando: o que um pai e uma mãe faz quando se multiplica? O que você faz quando você pega o neném no colo? Fica admirando, não é? Fica rezando, glorificando a Deus, fica olhando ali sem palavras, em silêncio, fica extasiado. Aí está aí uma boa ideia para a multiplicação. Então eu gostaria que vocês olhassem esses filhos da comunidade, né? Venham para cá para ver vocês. Desta célula protótipo, como eu disse, se tornarão 4 células, onde eu e a Angélica continuaremos com uma. O Márcio e a Elaine continuarão com outra, o Rogério e a Rose com outra, e assim com a Cláudia e o Jorge. Então eu quero convidar vocês a ficarmos de pé e impor as mãos sobre eles como faziam os apóstolos, pedindo que realmente eles levem para este povo, estas 50 pessoas que vão estar agregadas a estas novas células, o mesmo que nós experimentamos na célula protótipo, na célula Gênesis. Que eles possam levar tudo aquilo que vai ser de roteiro, do espiritual, dos propósitos celulares, de viver realmente a comunhão, a fraternidade, a palavra, viver realmente a comunidade da fraternidade na casa das pessoas e também no templo. Nós te entregamos todos esses irmãos, Senhor. Te entregamos esses líderes, todo o casamento deles, o matrimônio deles. Entrega todo o carisma, Senhor Jesus, que está fecundo neles. Todo, Senhor Jesus, esse discipulado que foi feito na visão celular. Que eles possam, obedientes à tua palavra, obedientes ao carisma, exercer realmente essa fraternidade no dia a dia, na casa das pessoas e também no templo, Senhor. Que as pessoas sejam evangelizadas e transformadas pela vivência fraterna. Que as pessoas possam estar abertas em suas casas a receber o Espírito Santo nos propósitos. Que o Senhor capacite eles em todos os momentos, nos bons e nos ruins, nos fáceis e nos difíceis. Que o Senhor abençoe a vida deles. É o que pedimos, Senhor. Chama e Precioso Jesus, sei fiel, precioso Jesus, sei fiel. A minha célula e a da Angélica será na Rua das Flores, aqui no bairro Bastim. A célula do Márcio e da Elaine será lá no Butujuru, ali no próximo ao Demarque. A célula da Cláudia e do Jorge será aqui na Assunta, Sabatini também no Bastim. E a célula do Rogério e da Rose será ali no Ipanema, aqui no nosso bairro vizinho. Então, com muita alegria, nós anunciamos essa multiplicação e convidamos a você conhecer também esse sistema celular, como que vivem essas comunidades que crescem realmente na fraternidade e se multiplicam. E eu tenho certeza que se vocês experimentarem, nunca mais abandonarão, porque é muito bom. Então o nosso site será postado como entrar em contato,
ou mesmo no final, aí, durante o coquetel, você poderá conversar com eles e quem sabe para marcar aí para participar de um momento. Nós não temos medo do crescimento, não, porque um agricultor, quando planta, ele quer que estoure, né, a bacia, quer que encha. O Senhor, quando multiplicou os pães e os peixes, sobrou. Então, que venha a colheita, que nós vamos multiplicar, amém? Amém. Vamos saudar estes com uma salva de palmas. Amém. Juntos gostaria então que nós erguêssemos os nossos braços, glorificássemos a Deus por esta noite, por este livro, pela sua presença aqui, pela sua vida, por aquilo que você ouviu e lhe tocou. Obrigado por esta multiplicação, obrigado por estes líderes, obrigado, Senhor Jesus, pelos aniversariantes desta noite. Bendito seja o seu nome, Senhor. Cada irmão que está aqui, cada comunidade, cada grupo de oração, cada irmão, amigos, obrigado pelas nossas famílias, Senhor, nós somos gratos. Obrigado por nos chamar, por nós respondermos. Bendito seja o poderoso Senhor. Louvado seja. Amém. Vamos cantar um louvor, povo de Deus. A gente vem dizer a Deus, depois eu anuncio os avisos. Hoje é tempo de renovar. Vem Espírito de amor, vai acender a chama que se apagou, vem inflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu.